Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o que eu tenho aqui é novamente a minha máquina de uso pessoal, a Sager NP8157, também conhecida como Clivo P650HS-G. E o problema dessa máquina é que uns 3 dias atrás ela parou de reconhecer o carregador. Então eu colocava o carregador aqui e ela não carregava a bateria e nem ligava a máquina. Como eu já tive esse problema algumas vezes com essa máquina, e sempre era a porta do carregador o problema, inclusive outras pessoas já trocaram essa porta para mim 2, 3 vezes, uma delas inclusive colocou a placa em curto, enfim, essa máquina aqui já me deu uma certa dor de cabeça nessa área, onde o carregador encontra aqui com a porta de alimentação do notebook. Mas sabendo disso, sabendo desse histórico, na hora eu imaginei que fosse a porta. Mas quando eu abri o notebook, eu vi que tinha ali um filtro. E eu já tinha estudado essa parte do DC-in, do carregador dessa máquina. Eu vou colocar aí para vocês o diagrama do esquema dessa máquina. Eu tenho o esquema dessa máquina, felizmente eu tenho esse esquema. E como é possível ver aí, nós temos 3 ferrites. Algumas pessoas chamam isso de ferrites em inglês, outras chamam de filtro, outras chamam de bobina. Eu já vi gente chamando isso inclusive de bobina, outros de indutores, enfim. Essa parte aí que tem todos esses nomes, esses filtros, eu chamo de filtros porque é assim que eu procurei em inglês e encontrei esses filtros. Então, eu vi que um desses filtros estava completamente estourado. Era, na verdade, um pó lá dentro. Ele simplesmente virou um pó. E, é claro, ele não estava passando ali a tensão, a corrente de uma extremidade para outra. Foi estranho porque depois eu não tinha esse diagrama na cabeça na hora, e depois olhando esse diagrama eu vi que na verdade os 3 são montados em paralelo. Então somente um desses filtros ter estourado da forma como estourou não deveria ter feito a máquina parar de funcionar. No entanto, assim que eu troquei ela por um fio, e eu vou mostrar para vocês aqui o fio, talvez eu coloque aí a foto agora para vocês verem o que eu fiz na hora que eu substituí um desses filtros por um fio, somente mesmo para testar até que as peças chegassem. E isso funcionou. Então, o que eu assumi desde então é que todos esses 3 filtros estão ruins, não é? Então deve ter sobrecarregado aquele único filtro que sobrou e ele estourou dessa forma, onde virou simplesmente poeira. A ideia aqui hoje então agora que essas peças chegaram, eu comprei no Mercado Livre, acredito que foi por volta de R$20, não foi nada muito absurdamente caro. E eu vou fazer essa troca agora desse fio que eu coloquei, que foi uma pequena gambiarra, por este filtro que chegou, né? Esses filtros eles funcionam tanto como filtros de radiofrequência quanto como fusíveis também. Então é importante ter eles no lugar. E como é minha máquina de uso pessoal e enfim eu tenho conhecimento para fazer, eu vou fazer essa manutenção eu mesmo. Acredito que será um vídeo simples. Espero que seja um vídeo simples. Eu vou colocar o microscópio aí para a gente ver os trabalhos sendo feitos ali mais proximamente ao local. E espero que dê tudo certo. Antes de fazer a troca, no entanto, do fio pelos filtros, eu quero medir os demais filtros, os outros 2 filtros, para ver se eles realmente estão com linha aberta, open line, se eles não estão passando a energia de um lado para o outro. Eu acredito que não, porque senão a máquina não teria parado de funcionar. Mas é um comportamento estranho de qualquer forma. Eles não apresentavam nenhum tipo de marca ou nada que visualmente identificasse que eles estivessem queimados ou não estivessem funcionando. Aí sim, eu estou de roupão, sábado à noite, eu estava comendo agora há pouco, como vocês devem ter percebido. São os raros momentos que eu tenho para fazer esse tipo de manutenção. Ok, antes de fazer qualquer outra coisa, deixa eu mostrar para vocês do que a gente está falando aqui quando eu falo desses filtros e desse fio que eu coloquei no lugar. Então vejam só, aí vocês podem ver, inclusive está bastante queimada essa parte aí. Por conta do quê? Por conta de pessoas que trocaram esse conector aqui para mim, que é o DC jack, né, onde entra aqui o carregador. Eles trocaram para mim. Já aconteceu muita coisa errada nessa placa aqui, nessa área. Então pode ser inclusive que o calor excessivo tenha matado esses filtros. Mas aí a gente pode ver. Então nós temos aí um filtro,
2 filtros. O terceiro filtro foi o que explodiu. O que eu troquei aqui, como vocês podem ver, por um fio. Então eu coloquei um fio aqui, um fio bem fininho. E era para esses 2 outros filtros aqui estarem funcionando, isto é, fechando o curto aqui entre essas 2 extremidades. E pelo visto eles não estão. Só que se eu testar agora com esse fio aqui no lugar, eles vão dizer que sim, porque isso daqui está tudo interligado, como vocês podem ver aí no diagrama, né, no esquema da placa. Então todas essas 3 extremidades estão interligadas. Eu vou confirmar aqui que eles estão dando curto aqui entre as 2 extremidades, e aí eu vou remover esse fio, e a gente vai ver se eles continuam dando esse curto, né, fechando esse curto entre essas 2 extremidades, como eles têm que fechar mesmo. Antes de eu começar a fazer tudo isso, eu só quero me certificar de que a peça que eu comprei é do tamanho correto. Então simplesmente vou pegar aqui essa fita onde vieram os filtros. Vou colocar aí próximo. E parece que sim, é do tamanho exato. Então vai funcionar bem essa manutenção. Eu espero fazer tudo isso com ferro de solda. Então eu vou utilizar o salva-chip para remover esses filtros. E esse fio eu provavelmente vou remover só no ferro de solda mesmo, porque eu acho que ele está mais fácil de remover. Então deixa eu confirmar se realmente a gente ainda tem o curto aí entre essas 2 extremidades. Vou colocar o multímetro aqui em modo continuidade. Ué, não está apitando? Ah, cliquei em Hold, ok. Ok, apitando. Vamos ver, então aqui obviamente é onde tem o fio, aqui está fechando o curto. Ok, então daqui até aqui também, e daqui até aqui também. Faz sentido, visto que tudo isso daqui está interligado. Ok, então a continuidade está confirmada. Eu vou remover esses fios e vamos ver o que acontece. Na verdade, esse fio. Vou remover este fio. E o que eu espero que aconteça é essa continuidade ser quebrada, ela não existir mais. Eu liguei o ferro de solda errado com a ponta maior, mas eu vou utilizar ele mesmo para remover o fio. Talvez seja até melhor que seja essa ponta nesse caso. O que acontece? Essa placa dissipa muito calor aí, porque ela tem umas trilhas grandes de tanto o positivo, né, tanto a corrente quanto o ground. Então eu vou esquentar um pouco mais aqui o ferro de solda para trabalhar de forma mais fácil, e também reposicionar a placa aqui, o notebook inteiro na verdade, para facilitar o meu acesso. Vou prender essa proteção que ele tem, também para não ser queimado, ficar sendo queimado pelo ferro de solda. Quanto menos coisa a gente queimar aqui na placa, melhor. Vocês viram que eu fechei algum curto ali, por quê? Porque eu fiz besteira. Eu esqueci de desligar a bateria. Fiz besteira e esqueci de desligar a bateria antes de começar a mexer nas trilhas do laptop. Esperemos que eu não tenha criado nenhum problema maior aí para mim mesmo. Ok, fio removido. Jumper removido. Eu já vou colocar o outro ferro de solda para esquentar com a ponta mais fina. E também numa temperatura mais alta. Ok. E vamos ver se a continuidade então foi cortada. Não tem mais bip aqui. Deixa eu confirmar que aqui eu tenho. Ué, também não tem continuidade aqui?
Aqui eu tenho, ok. Aqui eu tô sem continuidade. Deixa eu ver se eu tenho continuidade entre as extremidades aqui. Ah, eu tenho continuidade entre as extremidades aqui, sim. Então, na verdade, eu só preciso trocar esse filtro. Isso me deixa meio confuso em relação a esse diagrama que eu mostrei para vocês, onde parece que todos esses três estão ligados em paralelo, esses três filtros. A coisa está tão queimada aqui que eu não consigo ler os labels. Deixa eu tentar dar uma limpada melhor, para tentar ler esses labels. Para saber de que componente a gente está falando, mas eu já passei bastante álcool aí, já limpei bastante essa parte, nunca consegui limpar isso direito. Vamos ver se agora eu consigo. Veja que mesmo passando álcool isopropílico é bastante difícil limpar e enxergar alguma coisa. Mas aqui a gente tem os três ML1, 2 e 3. Né, com uma linha vindo para esses carinhas aqui, para esses três filtros. E deixe-me confirmar que a gente está falando desses caras. Exatamente, como vocês podem ver aí, é que eu não estava com essa imagem na minha frente, mas como vocês podem ver aí, a gente está falando do ML1, 2 e 3. E aí no diagrama eles certamente estão em paralelo, e por incrível que pareça, quando eu tento medir aqui, eles não estão. Deixa eu tentar mais uma vez medir. Então esses dois aqui estão. Mas esse terceiro aqui não. Ah, ele está ao contrário. Ou não. Ou temos um curto aqui. Como isso é possível? Deixa eu ver se temos um curto. Não temos. Então aqui é onde o pino central do carregador está chegando. Então aqui é VCC in. VCC in. Nada, nada. Nada, nada. Eu devia estar encostando a sonda em alguma coisa errada. Então VCC in está aqui. Estranho o VCC in não está chegando aqui nem aqui. Muito estranho o VCC in não está chegando nesses outros dois filtros. E nesse momento eu realmente gostaria de entender por que ele não está chegando, se teve alguma... Porque certamente assim, a carga deveria estar sendo dividida entre esses três caras. E ela não está. E certamente foi isso. Certamente não, mas eu tenho muita desconfiança de que foi isso que fez com que esse carinha aqui estourasse. Porque ele está assumindo uma carga sozinho de todos esses três. Eu sei que desse lado aqui, eles estão conectados. Mas aqui não. Por algum motivo aqui eles não estão conectados. E aqui é onde está conectado o pino central, que deveria estar conectado sim nesses carinhas aqui. Talvez o que eu acabe fazendo aqui é, na verdade, uma ponte desse cara para esse cara. Porque assim, tá claro aqui que eles têm esse curto mesmo. Então assim, eles estão vindo para o mesmo lugar. Ó, e tá dando 0. Vocês não estão vendo aí no multímetro, mas eu tô com uma resistência aí de 0 ohms quando eu faço esse teste. Então 0.00 ohms. Então daqui até aqui 0.0 ohms. Daqui até aqui 0.0 ohms. Daqui até aqui 0.0 ohms. Então assim, isso é ligado dessa forma. Esse carinha aqui, esse ponto aqui, deveria estar em curto com esses outros dois. E na verdade ele não está. Então esses outros dois não estão ligando nada a lugar nenhum.
eles deveriam estar aqui, né, compartilhando essa trilha de potência que vem aqui do VCC, que vem desse pino aqui. Então vem desse pino aqui, e tá feio assim por conta das diversas manutenções que eu mencionei, que não foi, essa daqui no entanto fui eu, essa última fui eu, mas todas as anteriores acabaram dando problema. Então ó, ele só fecha curto com esse filtro, que provavelmente foi o motivo desse cara ter estourado, porque esses outros dois aqui estão desligados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquele fio, vou fazer uma ponte de fio entre esses dois caras, e vou substituir esse, só mesmo colocar no lugar esse filtro, né? Eu não vou precisar mexer nesses outros dois filtros aqui que eu tinha imaginado que eu precisaria trocar. Então vamos fazer isso. Isso vai garantir que a máquina vai estar funcionando da forma como ela foi imaginada para funcionar. Esses pelinhos me incomodam. Qual a chance desse cara cair em qualquer lugar aqui e sumir? Enorme, né? Vou tentar simplesmente aí jogar ele aqui em cima, trazer ele para o lugar dele. E aqui seria mais fácil, na verdade, se um dos lados estivesse sem solda. Então vou fazer isso primeiro. Vou limpar a solda de um dos lados. E aí a gente continua o trabalho. Mas para isso, o que eu vou precisar? Aquele mesmo esquema, como a placa é muito grossa, eu vou precisar do meu outro ferro de solda. Não, na verdade, qual que era o problema? O ferro de solda não esquentou. Por quê? Eu não sei, ele está ligado aqui, normal na energia, onde o outro estava ligado, inclusive. Agora ele esquentou, agora ele ligou. Olha só, na verdade tem um bocal aqui da minha régua que não está funcionando. Vou precisar esquentar mais esse ferro de solda porque eu sequer consigo derreter a solda que está ali. Estou aumentando a temperatura para 450. Estava em 350, passei para 400, agora 450. Vamos ver. Ainda nada. Desse lado aqui mais fácil. Do outro lado bem difícil. Mas agora sim, agora a Liquid fez. Teoricamente agora vem a parte fácil, então, que é soldar a peça nova. E aqui eu vou precisar novamente reposicionar, porque senão eu vou ficar num ângulo bem esquisito para colocar esse ponto de solda aí. Ok, agora o que eu preciso é colocar um pouquinho mais de solda aqui nesse carinha, para eu fazer a ponte que eu mencionei. Essa ponte eu vou fazer com o mesmo fio que eu tinha utilizado para... O mesmo tipo de fio, na verdade, que eu tinha utilizado para fazer a gambiarra temporária aqui. E agora aqui o que acontece? O microscópio está bem na frente da minha mão. Isso sempre acontece. É super difícil chegar ali com o ferro de solda. Opa! Melhor ainda, hein? Olha o que eu consegui fazer sem querer. Excelente, nem se eu estivesse tentando. Sem necessidade de fio.
Então, limpeza. Às vezes eu esqueço, eu fico acostumado a olhar no microscópio e eu esqueço o quão pequenos são esses componentes e o quão próximos eles estão ali, que é possível fazer esse tipo de ponte de solda. Mas é algo realmente assustador. Se vocês olharem essa pecinha que nós estamos vendo aí no microscópio, vejam só o tamanho real disso. Não é? Vejam na ponta do tweezer. É bem minúsculo. Aliás, eu deveria fazer para cá, porque aí provavelmente é onde eu vou estar colocando o microscópio. Mas enfim, é bem minúsculo. Deixa eu medir, vamos medir. Vamos ver se a continuidade está certa agora desses pontos. Legal. Agora todos os filtros estão ligados aonde eles deveriam estar, que é no VCC. Só me resta esperar que aquele pequeno curto que eu gerei aí bem na entrada, eu acho que não, porque foi bem aqui na entrada no VCC. Mas enfim, espero que esse pequeno curto não tenha prejudicado nada a máquina. Eu vou ligar aqui a bateria. E vou ligar ela aqui mesmo na bancada. Se ela estiver ligando, é porque está tudo certo. Temos luz no teclado, temos imagem na tela. Então tudo funcionando. Acredito que o vídeo tenha terminado. Eu vou só fechar aqui a máquina, parafusar. Bem, então não há mais nada a fazer aqui nessa placa, a não ser remover aqui essa fita que eu tinha colocado para segurar esse protetor. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar mais nesse trabalho. Um grande abraço e até a próxima.